Olá, sejam bem-vindos a mais um Chá das Alines. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Aline Borges, mentora de finanças empresariais. E aqui do meu lado, minha parceira aqui nesse projeto maravilhoso, quem é? Aline Promete. Tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui em mais um episódio do Chá das Alines. E hoje, como sempre, né, gente? Todo tema é precioso, porque a gente traz com muito carinho, com muito respeito a vocês que têm acompanhado aqui o nosso trabalho. E qual que é o nosso tema, Aline? O nosso tema hoje é criando valores, criando os valores da sua empresa. Só que antes, Aline Brummett, a gente tem que falar aqui do nosso chazinho de hoje, né? Estou de volta aqui na minha casa e estou tomando o meu chazinho preferido, que é o meu chá de maçã com canela. E me conta aqui qual é o chá que você está tomando. Eu já sabia que você ia estar com esse chazinho aí, porque eu falei, tá com saudade do chazinho dela. Eu tô com peppermint hoje, sem cafeína, só para dar uma refrescadinha, né? Depois da segunda-feira puxadinha aqui, mas tá muito bom. É isso aí. Semana passada, né, eu estava gravando com blusa de frio, que eu estava em Canérica. Hoje eu estou de volta na Flórida e já estou aqui toda no calor de novo. E eu aqui adoro roupinha E de você frio, já... tá outono de verdade aqui em Washington, então tá muito gostoso o clima. Isso aí. Então, aqui, olha, como a gente começou a falar aqui, a gente está no nosso segundo pilar de empreendedorismo com princípios milenares, que é cultura da empresa. Nosso primeiro pilar, se você ainda não assistiu, volta lá e assiste todos os episódios. Hoje a gente já está no episódio número 9. Olha que legal. Todas as segundas-feiras a gente está aqui e hoje é o 9. E o primeiro pilar, né, a gente falou sobre base sólida, que é a mentalidade empreendedora. E o segundo pilar é cultura da empresa. Na cultura da empresa, nós já tivemos 3 episódios e hoje é o quarto e último, né, dessa rodada que a gente está fazendo aqui, porque depois a gente vai voltar com mais episódios também. Mas hoje a gente vai falar sobre criando os valores da sua empresa. E depois, né, no finalzinho, eu vou trazer um exercício para ajudar vocês a criarem os valores da sua empresa. Mas será que isso é importante? Será que é importante você criar os valores da sua empresa? Mais do que importante. Por quê? Porque os valores é que vai te guiar, tá? Os valores da sua empresa é o que vai te guiar. Os valores é que vai controlar os seus passos, é que vai ditar o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Tem um princípio bíblico que fala que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Quando você tem valores, e se alguma coisa foge dos seus valores, você vai falar não, não. Agora, se alguma coisa está dentro do seu valor, você vai falar sim, sim. E a gente sempre fala aqui que a nossa empresa é o nosso reflexo. Então, a sua empresa, ela tem que refletir os seus valores, né? E a gente vai trazer isso da mesma forma que você tem os valores e se você é cristão, né, como eu, como a Aline Brummett, eu tenho certeza que você tem os valores ali firmes que guiam a sua vida. Na sua empresa, você também precisa ter valores firmes para guiar os passos ali, guiar suas decisões na sua empresa, tá? Então, os valores, o que eles fazem? Eles vão influenciar, né, você como empresário, então, os seus colaboradores, né, a interagir entre si e também como que vocês vão atender os seus clientes. Eu vou trazer aqui, né, um princípio, mas antes eu queria dar alguns exemplos, assim, rápidos de o que é valor, né? O que pode ser um valor. No final, eu vou dar um exercício que vai ajudar vocês mais. Mas, por exemplo, né, a integridade, clareza, eu sempre falo aqui de clareza, né, Aline? Por isso que eu coloquei aqui em primeiro, em segundo lugar, coloquei clareza, porque esse é um valor forte que eu sigo na empresa, em tudo que eu faço, em mentorias, aqui no Chá das Alines. Nós estamos trazendo clareza para vocês dos princípios bíblicos, para que vocês possam empreender e ter sucesso. Então, clareza é um ótimo valor, né? Um valor que eu prezo. Respeito, responsabilidade. Depois a gente vai falar. Tem mais algum, Aline, que vem à sua cabeça? Depois a gente vai falar demais, mas talvez Sim, é a pontualidade, orientação aos detalhes, satisfação do cliente, né? A preocupação com o desenvolvimento do colaborador.
Line, é muito importante ressaltar que os valores já é o que somos, né? Já é a nossa essência, não é o que a gente gostaria de ser. Porque a gente tem fortalezas e fraquezas. E a gente vai agir na tomada de decisão, solução de problemas, desenvolver a empresa à base das nossas fortalezas. Isso não quer dizer que você não possa se desenvolver em algum valor, em alguma questão que você precise melhorar, mas a gente vai usar como destaque os valores básicos, o que a gente tem de forte, a nossa essência, né? Então, não é o que você gostaria que você fosse. Então, por exemplo, se você não é uma pessoa pontual e você quer colocar a pontualidade como um marco da sua empresa, não vai funcionar, né? Você vai estar sempre struggling com aquilo ali, sempre lutando com aquela questão. Não quer dizer que você não vai importar com a pontualidade, mas não precisa ser o destaque da sua empresa, porque você pode se conectar com o colaborador correto, com o seu cliente correto, através das suas fortalezas, da sua essência, né? Isso, nossa, Aline, demais isso, viu? Porque isso é muito importante, né, ressaltar, porque se eu começar a colocar, idealizar coisas que eu de valor, né, coisas que você não vai conseguir tomar decisões guiadas por aquilo. Mas uma coisa também importante, por exemplo, uma empresa, ela precisa ser pontual, né? Então, se isso é uma fraqueza em mim, eu acho que é interessante eu trabalhar nisso primeiro, Sim. né? Começar a colocar valores que são que você fala, meus pontos fortes, mas coisas que eu sinto que eu preciso melhorar, porque é importante para ter uma empresa de sucesso, eu acho que a gente tem que começar a implementar na gente, né? Começar a criar aquilo, e aí então falar que é um valor da empresa, para a gente não ficar. Falar uma coisa, ser uma pessoa que fala uma coisa, como é que a gente fala? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Para não Exato. acontecer isso. A congruência é algo assim indispensável, porque vai chegar um momento que você pode até falar algo, né? Mas você, como você disse, você não vai fazer. E não tem como a gente liderar se não for com exemplo, né? Então, a congruência é algo que tem que ser essencial e por isso a gente foca nas nossas fortalezas e trabalha, né, nas fraquezas que a gente tem de forma assertiva, né? Mas a gente vai colocar o finalzinho, o exercício que você vai colocar, né? A gente vai focar na nossa essência, nas nossas fortalezas. Isso aí, Ali, nossa, olha trazer isso aqui. E aí, né, a gente sempre traz um princípio bíblico para como base sólida, né, aqui do tema que a gente está ensinando. E eu queria trazer para vocês hoje a história de Daniel, né? A história de Daniel é o livro de Daniel todinho. A gente não vai ler todo o livro, a gente vai ler um versículo aqui chave, mas eu vou estar depois também contando rapidamente a história de Daniel. Talvez, né, você não conheça a história de Daniel, uma história linda. Depois eu te convido, tá? Abrir a sua Bíblia um dia no livro de Daniel e ler toda essa história, voltando, né, com aqueles princípios ali para a sua empresa. Tem muitos princípios ali que você pode aplicar na sua vida, na sua empresa, na sua família. Então, Aline, lê para a gente aqui Daniel 1, o versículo 8. Então vamos lá. Daniel, porém, propôs no coração não se contaminar com a porção dos manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Isso aí. Eu coloquei um versículo só de base, mas eu vou contar para vocês aqui rapidamente, né, a história de Daniel. O povo, né, judeu, eles foram escravos, né, foram levados cativos para a Babilônia, né, numa certa feita, por causa da desobediência. Eles começaram a adorar outros deuses, abandonaram Deus. E Deus castigou, porque Deus castiga, né? Deus é um pai que castiga o filho que ama, para ele voltar, para o filho voltar para os caminhos dele, né? Então, por causa da desobediência, o povo de Israel, eles foram levados cativos na Babilônia. Então, quando eles foram levados de prisioneiros para a Babilônia, Daniel, ele foi junto. E Daniel não era uma pessoa qualquer. Daniel era um rapaz, né, novo, muito inteligente. Ele era muito inteligente. Então, ele foi levado para a corte do rei, junto com outros cativos também, outros prisioneiros que também eram muito inteligentes, porque o rei ele queria estar perto de pessoas inteligentes. Olha que interessante, Aline, quando eu estava escrevendo isso aqui, eu não tinha pensado. Já daqui já tem um princípio, né? Se você quer ser grande, né? Circule-se. Se você quer ser inteligente, se circule de pessoas inteligentes. Se você quer ser sábio, né? Esteja junto com outras pessoas sábias. E foi isso que o Exato. rei fez.
né? Ele pegou os sábios de todos os lugares, né, de prisioneiros, e todo mundo que era sábio, ele levou ali na corte para estar rodeado de pessoas assim, né, de inteligência ali do lado dele. Então, Daniel foi levado e tal, e eles tinham que se alimentar da comida, né, que os cozinheiros do rei davam. E aquelas comidas eram comidas sacrificadas a ídolos. E não era algo da cultura, né? Não era algo do princípio bíblico, né? Do povo judeu. Eles não comiam comidas assim. E Daniel ali, ele tinha a visão dele, né? Os valores, ele tinha os valores dele muito forte, valores bíblicos, né? Valores instituídos por Deus através da lei ali de Moisés. Tinha muito forte isso no coração dele. Então, quando ele viu que ele tinha que comer ali aquelas comidas, ele chegou para os cozinheiros e ele pediu, esse foi o versículo que a Aline leu aqui, ele pediu para não comer daquelas comidas, falou, faça um teste comigo. E aí ele pediu para comer só vegetais e beber água. E eles deixaram, ele acabou que conseguiu convencer, deixaram, e depois de um tempo que aconteceu, Daniel e os amigos dele que participaram desse jejum, né, de vegetais e coisas naturais, né, eles ficaram muito mais, aparentemente mais bonitos, mais saudáveis do que as outras pessoas que comiam das comidas sacrificadas por ídolos, né? Então, por que ele escolheu verdura? Não somente porque era algo natural, mas porque a outra comida não batia com os valores dele, que eram os valores que já estavam instituídos, estavam fortes no coração dele. Depois de um tempo, né, como ele começou a crescer demais, porque ele era muito inteligente também e tal, tudo que ele fazia dava certo, como, né, nesse episódio da comida, né, que ele ficou muito mais bonito, muito mais viçoso, com a cor muito mais bonita, por ter comido diferente, as pessoas começaram a ficar com inveja dele, queriam arrumar uma forma de acabar com ele por causa de inveja. Então, eles instituíram uma lei ali. Eles inventaram uma lei, mas inventaram uma lei que ia para acabar com Daniel. Era uma lei para acabar com Daniel. E essa lei era que ninguém podia orar a nenhum Deus, a não ser, né, se prostrar diante do rei. Foram lá convencer o rei ali de instituir essa lei. Ele gostou, ele instituiu a lei. E aí Daniel, como ele tinha esse valor forte nele de relacionamento com Deus, ele continuou orando. E 3 vezes ao dia ele ia lá para a casa dele, ele ia com a sala, né, no outro quarto ali, separado, e ele fazia as orações dele, até que as pessoas ali conseguiram descobrir que ele estava desobedecendo a lei. E aí o que aconteceu? Daniel foi jogado na cova dos leões. O rei ficou muito triste, porque ele foi jogado, né? Mas ele tinha colocado aquela lei, então ele tinha que cumprir a lei. Só que ali na Cova dos Leões acontece um milagre, né? Porque tinha um ser diferente ali dentro. Inclusive, e ele não foi, né? Daniel estava ali com os leões, né? E os leões, a fome dos leões acabou e eles não foram, né, comidos pelos leões. Daniel não foi comido pelos leões ali naquela cova, tá? Então, assim, basicamente, né, essa foi a história de Daniel. E por que que a gente trouxe a história de Daniel para trazer esse princípio, né, de você ter valores? Porque Daniel, ele tinha os valores fortes estabelecidos no coração dele. E da mesma forma que os valores, eles precisam ser fortes na sua vida, os valores da sua empresa também precisam ser fortes. E tem um exemplo, Aline, que eu sempre dou, que é a respeito da clareza, né? Porque esse para mim, é um valor muito forte, porque é uma coisa que eu sinto que a minha missão é levar clareza para as pessoas. Além de valor, é uma missão para mim. E tudo que eu faço tem que levar clareza. É por isso que na comunidade das Alines, né, aqui no nosso canal, a gente sempre fala da abundância em dividir conhecimento, né? A gente não retém conhecimento. Né? A gente entrega tudo. A gente sempre, desde quando a gente começou a nossa primeira live, há 2 anos e meio, já 2 anos e alguns meses, né? A gente sempre entregou tudo. A gente nunca entregou pela metade, para que depois vender alguma coisa. Não, se vocês for comprar alguma coisa, daí vai comprar porque quer estar com a gente. Mas de conteúdo, a gente tem entregado para vocês em tudo. Por quê?
Porque clareza, né? Se eu não entregar tudo, não é clareza. Se eu entregar a metade, vai ser uma sala meio iluminada. É igual aquelas salas antigamente, é só lamparina assim, uma vela, né? Que você não conseguia, iluminava muito pouco. Não, a gente entrega aqui a luz LED, né, Aline? Aqui é luz. Quando você trouxe a história de Daniel para esse episódio, eu fiquei muito feliz, porque é um, né, acho que é Deus mesmo te guiando para trazer isso, porque mais claro para exemplificar isso, para fazer essa analogia, é impossível, né? Porque ele foi fiel desde os valores culturais dele, como valores, né, de fé, né, do que ele acreditava. Então ele arriscou, ele estava disposto a perder a vida, mas não a perder os valores dele, né? Não a e de contra o que ele acreditava, né? Ele acreditava naquilo que ele tinha, era um valor dele e ele, tipo, as últimas consequências, né? Quando a gente não tem nossos valores sólidos nas nossas empresas, o que que acontece? A gente não consegue contratar, né, pessoas que vai fluir com a empresa, a gente não consegue ter processos, fica todo mundo fazendo o que acha que deve fazer, a cultura da empresa como um todo fica muito diluída, né? A gente fica sem uma essência, sem um diferencial, fica copiando um, copiando o outro, e acaba que a gente fica no meio do caminho, né? A gente não consegue conectar com o nosso cliente ideal. Então, por isso, gente, que a gente trouxe isso aqui como esse quarto episódio sobre a cultura da empresa, porque os valores, se você comprometer os seus valores, você vai estar comprometendo sua empresa, você vai estar comprometendo os seus colaboradores e você não vai conseguir se conectar com o cliente que reconhece esse valor na sua empresa. Então, se você não tem um diferencial, é porque você não está olhando para os seus valores. O momento que você conectar os seus valores com a sua empresa, o seu diferencial, você vai ver que tudo isso que a gente está falando aqui faz sentido. Genial, Aline. Adorei a história de Daniel nesse episódio. Então vamos lá, vamos para o primeiro ponto aqui, olha. Então, o que que a gente vai trazer? Primeira coisa, você tem que estabelecer os seus valores e se manter firme neles. Então, primeira coisa, você vai estabelecer. Então, a gente vai ter um exercício aqui, daqui a pouco eu vou trazer o exercício para vocês. Vocês vão fazer os exercícios, vão ver o que que conecta com vocês, com a sua essência. Aí você vai estabelecer, esses aqui são os meus valores e esses aqui são os valores que eu quero implementar na sua empresa, na minha empresa. Tá? Se você tem uma empresa de sociedade, tem que juntar os sócios e juntar os valores de todo mundo, né? Eu e a Aline, a gente tem a comunidade das Alines, a live das Alines, né? Aqui é o chá das Alines e tem outros projetos das Alines também que estão por vir. Nós temos nossos valores. E como que a gente estabeleceu os valores? Eu falei quais são os meus valores fortes e a Aline falou quais são os dela. Alguns a gente teve em comum, outros eu coloquei, outros a Aline colocou. Então, a gente montou os valores aqui da comunidade das Alines, do canal. Então, tudo que vocês estão vendo aqui e tudo que a gente for criar vai ser baseado nesses valores. Se algum dia alguém sugerir para a gente criar algum produto que não está ligado com os nossos valores, pode ter certeza que não vai para frente, porque a gente está bem conectada com aquilo que a gente quer trazer para vocês. É a nossa direção, o nosso valor, tá? Então, primeiro é estabelecer os valores, depois se manter firme neles, como o Daniel. Daniel já tinha os valores dele estabelecido e forte no coração dele. Ele foi levado para outra terra, mas ele não esqueceu desses valores. Ele foi levado para viver na corte do rei, né? Ele tem pessoas que às vezes que falam quando você começa a andar com gente rico, né, com gente poderosa, que muda a pessoa. Não muda, não. Tá? O poder e a riqueza, ele só amplia aquilo que você já é. Então, Daniel, ele já tinha esses valores fortes nele. O poder só ampliou o que ele já era. Tá? Então, assim, por isso é que os seus valores cristãos, bíblicos, têm que estar forte em você. Porque quando vier o poder, quando vier o sucesso, quando vier o dinheiro, não vai te mudar com uma pessoa ruim, ele vai ampliar a pessoa boa, de valor que você é, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E nós que somos cristãos, né, empreendedores cristãos, a gente tem que prestar atenção nisso, tá? Valores que identificam com os valores cristãos, né? Porque como cristão, você tem que refletir se é cristão em qualquer lugar. Se é cristão na sua casa, se é cristão na igreja, você é cristão na sua empresa também, né, Aline? Com certeza, com certeza. A gente viola, vai estar violando a nossa essência, a nossa fé,
e não vai ter o resultado que a gente vai estar buscando. Isso, eu lembrei de aquelas piadas de igreja que pastor às vezes contava, de coisa que a pessoa em casa era uma coisa e na igreja era outra. Não. Não, Aline, é melhor a gente não ir para esse lado. não, é piadinha, né, de púlpito, assim, que às vezes o pastor contava, tipo assim, da criança pegar para ele, ficar olhando assim para ele. Aí ele fala assim: o que que foi que você está me olhando? Você, não, é porque lá na minha casa meu pai fala que você tem duas caras. Eu estou procurando, cadê a outra cara? Então, tipo assim, às vezes lá no ambiente é uma pessoa, em casa é o fofoqueiro que mete a lenha. Então, É, não assim, adianta. não adianta, né? Então, assim, valor é algo que tem que ser, você tem que viver em todos os lugares, né? O que você é na sua casa, o que você é no trabalho, o que você é na igreja, o que você é com seus amigos e em tudo mais, tá? Segundo ponto, ter coragem e decisão. Como eu contei aqui na história de Daniel, ele teve uma lei que quem não respeitasse a lei ia ser jogado na cova dos leões, né? Então, Daniel, o que que ele fez? Ele preferiu seguir os valores dele. Então, ele colocou a própria vida dele em risco para poder seguir os valores dele. Quando você institui os seus valores, você tem que ir até o final com ele. É igual lá na minha empresa, né? Como um dos nossos valores é clareza, então tudo que a gente vai criar, e se cria um produto que eu sinto que às vezes não está levando clareza, é o que eu bato na tecla. Não, tem que ter clareza. Como é que a gente vai entregar clareza através desse produto, né? Então, eu sempre tenho trazido isso. Então, assim, coragem, tá? Tem desafios, né? Você vai ter que passar por desafios, passar por situações complicadas, mas você tem que ter coragem, né, para poder vencer e decidir aí nessa caminhada, tá? Quer colocar alguma coisa, Aline? É, tá, a gente trouxe até esse assunto em uma das lives, né? E a decisão, né, de ter essa coragem vai trazer algumas perdas, né? Então a gente precisa entender isso e buscar, né, não negociar com os nossos valores, porque aí a gente vai colher algo com substância, algo que realmente a gente quer para nossas vidas, né? Porque se a gente negocia ou hesita, né, por falta da coragem, ou não quer perder a, né? Seja um funcionário que você não quer, não quero contratar, eu não quero, deixa assim mesmo, né? Então você não quer se submeter a mudanças, né? Esse é o meu ponto principal, né? Você não vai conseguir ter os seus valores bem explícitos dentro da sua empresa, né? Então vai haver perdas, vai haver alguma reciclagem de pessoal, vai haver perdas de cliente, mas uma vez que você implementa os seus valores, né, daquele ponto em diante, a sua empresa vai ser muito mais forte. Isso aí, Aline. E aí a gente vai para o ponto 3, né? Na verdade, nem é ponto 3, é uma conclusão aqui, que é um exercício prático que eu quero trazer para vocês para criar os valores da empresa. Como que você vai fazer esse exercício? Na descrição desse vídeo, você vai encontrar um monte de palavras ali que são valores, exemplos de valores. Eu vou colocar aqui para você na descrição vários, né? Alguns dele vai ser excelência, honestidade, comprometimento, qualidade, inovação, esforço, empatia, responsabilidade e por aí vai. O que que você vai fazer? Você vai ler esses valores, tá? Essa lista de valores ali, e você vai ver qual que conecta com você. Como a Aline falou no começo, não é algo que você quer ser, é algo que você já é e que você quer que isso seja um valor forte na sua empresa. Você vai escolher 6 valores, né, Aline? Acho que 6 valores está de bom tamanho, né? Uns 6 valores. De 5 a 6 é o ideal, que não seja uma lista extensa, porque fica mais complicado para você estar implementando tudo como uma forma de comando, como uma forma de tomada de decisão. Então, entre 4 a 6, digamos assim, né? Ter esse range para não. Isso E aí. como a gente falou, né? Focando na fortaleza. Isso aí. E aí vocês vão pegar, então, vocês podem pegar ali aquelas palavras e anotarem todas que vocês gostarem, né? Que você acha que conecta, e depois vocês fazem um outro filtro, e aí vocês vão tirando até ficar entre 4 a 6, tá? E aí vocês vão colocar num quadro, imprime, escreve num lugar grande, deixa na frente,
e apresenta para o seu time, tá? Porque o time tem que saber quais são os valores da sua empresa, né? Apresenta para o seu time não apenas os valores, mas a missão, a visão e os valores. Se você ainda não escreveu a missão, visão e valores da sua empresa, volta nos outros episódios, tá? Escute e faça ali, crie, né, a missão, visão e valores da sua empresa e comece a tudo que você fizer fazer baseado nisso, porque a cultura da empresa é algo importante em tudo que você faz. Quando você vai contratar, quando você vai captar clientes, quando você vai tratar a sua equipe, seus funcionários, os seus, né, as pessoas que estão em volta de você, é importante. Então, crie a sua missão, a sua visão e os seus valores. Mais uma coisa que quer colocar, Aline? Não, é isso aí, Line. Eu quero pedir para eles que, né, que sejam marcando aí o sininho, que sejam subscribing, né, no nosso canal, que compartilhe aí esse movimento que vocês estão fazendo dentro da empresa na descrição aqui do vídeo, lá na comunidade das Alines, né, que a gente está disposto a ajudar. Então, coloca o exercício lá na comunidade, que a gente vai ajudar você a definir tudo. Eu Isso acho que é isso, Line, maravilhoso. É isso aí. Então, até a próxima segunda-feira, às 8 horas, aqui no canal das Alines. Muito bom estar com você, Aline. Tchauzinho. Tchau, Line, obrigada.